Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Lexio Divina com João 16, de 16 a 20. Disse Jesus: um pouco de tempo e já não mais me vereis. Um pouco de tempo ainda e me vereis. Disseram entre si alguns dos seus discípulos: que é isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis, e vou para o Pai. Eles diziam: o que é um pouco? Não sabemos de que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: vós vos interrogais sobre o que eu disse, um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco ainda e me vereis? Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está se referindo aqui já um pré-anúncio da sua paixão, da sua doação. E é interessante quando ele diz: o mundo se alegrará, sim, os seus opositores, todos aqueles que não acolheram Jesus Cristo, todos aqueles que não acolheram Jesus como verdadeiro Cristo, como Salvador, como Redentor, porque para eles era incômodo a acolhida de Jesus, porque teriam que transformar suas vidas. Eu estou me referindo aqui às autoridades religiosas, aos fariseus, aos doutores da lei, ao pessoal do Sinédrio, porque, de acordo com a promessa de que o Cristo viria, o Salvador viria, então teriam que acolher. Só que a proposta que eles tinham, que eles pensavam, que idealizavam do Salvador, era outra totalmente diferente do projeto divino, do projeto de Deus. Até porque, para eles, o pensamento deles é um libertador deles, quando na realidade Deus é Deus universal, é Salvador universal, é Redentor universal, Jesus Cristo. Por isso mesmo que Jesus diz que o mundo a que ele se refere, aqueles opositores deles, vão se alegrar e os seus discípulos vão se entristecer. Mas Jesus diz: mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Ou seja, Jesus já está mostrando que mesmo o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte na cruz, que era necessário para o projeto de Deus acontecer, e aqui é interessante que a gente possa compreender que às vezes a gente pode pensar: mas Deus, que tudo pode, ele não poderia fazer o processo de salvação diferente? Era preciso que Jesus se fizesse carne, mas tinha que sofrer tanto, tinha que morrer, tinha que ser acusado injustamente, tinha que ser flagelado, tinha que ser torturado e depois crucificado, e ainda mais com a lança do seu lado direito, atravessando o seu corpo quase todo até chegar ao coração. Precisava tudo isso? Deus não podia fazer de maneira diferente? Eu penso que não. Eu penso que Deus não podia fazer de maneira diferente. Ele pode tudo. E tudo o que ele faz é o melhor. Se foi dessa forma, se foi dessa maneira, se foi esse o processo que Deus quis que fosse o da nossa salvação, é porque não tinha outro melhor, não tinha outro que pudesse ser feito. Deus é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente, ele sabe de tudo. Então, justamente por essa sua ciência plena, ele sabe que essa era a forma que nós deveríamos ser salvos. Não tinha outra. Se tivesse, ele, Deus, teria feito.
Se foi dessa forma a escolha da salvação, é porque era necessário que fosse desse jeito. Até para nós refletirmos o quanto o nosso pecado é terrível, o quanto o nosso pecado traz consequência, o quanto o nosso pecado traz a morte. Foi preciso que Jesus morresse, foi preciso que Jesus fosse torturado, que Jesus fosse flagelado, que Jesus morresse crucificado. Mas devemos ter em mente o que Jesus disse: a vossa tristeza dos seus discípulos se transformará em alegria. Sim, a nossa tristeza, ela se transforma em alegria. Por isso mesmo é que, seja qual for o que nós estivermos passando, a tribulação que estivermos enfrentando, a enfermidade, a injustiça, a dificuldade, o que nós estivermos passando, essa tristeza se transformará em alegria se nós nos associarmos a Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte. Vamos apresentar ao Senhor todo esse momento de dificuldade que nós possamos estar passando. Qualquer dificuldade que viemos a passar, mesmo que não seja agora, mas quando ela vier, vamos apresentar ao Senhor e vamos nos associarmos a essa paixão de Cristo, para com Ele também sairmos vitoriosos, porque Jesus tem a última palavra. E a última palavra não é a da tristeza. A última palavra de Jesus, como Ele disse, se transformará em alegria. A última palavra de Jesus é da salvação. A última palavra de Jesus é da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Nós precisamos compreender que o sofrimento, de uma maneira geral, é por conta do pecado, o seu, o meu e o da humanidade toda. Nós precisamos começar por renunciar todo e qualquer tipo de pecado. Sim, a nossa alegria começa aí, quando a gente renuncia os prazeres mundanos que são passageiros e que nos levam ao sofrimento e que nos levam à morte. Vamos renunciar, então, todo e qualquer tipo de prazer pecaminoso, prazer mundano, prazer devasso. Renunciemos a tudo isso, que aí começa o nosso processo de salvação, que nos trará uma felicidade plena, mesmo com renúncias, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mas nos trará um sofrimento pleno. E qualquer tipo de sofrimento que estejamos passando ou viemos a passar, saibamos, faz parte do processo. Faz parte do processo da nossa salvação, da nossa redenção. E que Deus nos fortalece, e que Deus nos reanima, Deus nos revigora, nos dá sabedoria, discernimento e nos fortalece para enfrentarmos toda e qualquer situação de dificuldade, de perigo, de morte. E associados a Ele, nós também, com Ele, venceremos a paixão, venceremos a morte, venceremos todo o pecado. Nos associemos, portanto, ao Evangelho de Jesus, ao seguimento de Jesus. Vivamos já aqui e agora esse caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos levar à alegria plena, definitiva, eterna, que depende dessa nossa adesão ao projeto de Jesus. Ele termina dizendo, e nós vamos tomar posse, que essa tristeza que a gente possa passar aqui se transformará em alegria plena e eterna. Façamos então agora o compromisso ao Senhor de renunciar a tudo aquilo que seja motivo que nos leve à tristeza eterna, que nos leve ao sofrimento eterno e que nos leve ao pecado. Renunciemos a tudo isso e façamos o compromisso de hoje em diante, procurar seguir os passos do Evangelho de Jesus Cristo.
Depois, contemplemos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de José, seu castíssimo esposo, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.